Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Palmeirenses fazendo a reação do Flamengo contra o Botafogo. O jogo de hoje, 3-0 para o Flamengo. No domingo, dia 19, o Flamengo joga novamente às 16 horas. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar um joinha, comenta o que você achou sobre o jogo de hoje, gols, né? Vamos ver quem foi que fez os gols do Flamengo, os 3 gols. Vitória muito importante para o Flamengo. O Flamengo literalmente amassou o Botafogo. Vamos falar um pouquinho sobre Pedro, Arrascaeta. Vamos para o vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo nessa rodada, cara. Rodada que eu acho que ela acendeu um fósforo. Derramaram com querosene, acenderam um fósforo e jogaram. E agora, ó, o fogo tá indo, meu amigo. O fogo tá indo. E o fogo ele vai pegar mesmo. Vai ser no domingão. Eu tô com a adrenalina lá no talo, assim, sabe? Sendo muito sincero com vocês. Eu esperei terminar o jogo do Flamengo. O jogo do Palmeiras terminou primeiro, aí eu fui pro jogo do Flamengo, né? Acabei acompanhando um pouco ali do jogo do Flamengo e do Botafogo também. E lá, John Textor, hein? Você já pensou? John Textor agitou, veio com aquele papinho de que a Good Game iria estar de olho em arbitragem. E aí, simplesmente, o Botafogo entra em campo com um time totalmente recuado. O Botafogo entrou para deixar a bola, o controle da bola, o domínio da bola com o Flamengo e tentar jogar em contra-ataque. Uma postura covarde do Botafogo. Covarde, muito covarde. Muito, mas muito covarde na noite de hoje. Levou uma ensaboada, levou um amasso e, o pior, mereceu levar o amasso que levou. Uma partida horrorosa do Botafogo. Linhas baixas, chamando o Flamengo pro campo de ataque, tentando toda hora beliscar e morder uma jogada em transição, um contra-ataque em velocidade, mas basicamente sendo muito ineficiente. Muito ineficiente. O Botafogo foi mais covarde que o Red Bull Bragantino. Porque o Red Bull Bragantino ainda chegou no primeiro tempo propondo um jogo contra o Palmeiras. Molecada chegou ali a fim de mostrar que conseguia segurar o Palmeiras. Que conseguia propor jogo dentro do Allianz. Um primeiro tempo que foi muito equilibrado. E eu vou falar uma coisa pra vocês, teve aquele pênaltizinho, né? E aí eu vi vários torcedores do Palmeiras reclamando e tal do pênalti. Cara, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas no canto da imagem o Piquerez, ele puxa a camisa do jogador do Red Bull Bragantino. Se não tivesse tido essa puxada de camisa, que eu acho que foi o Piquerez, muito juvenil, né, Piquerez? Com toda a pressão que tá em cima da arbitragem por causa do Palmeiras, com todo o holofote, ó, a luz virada pro Palmeiras, assim, ó, com esse negócio de arbitragem, você vai lá, estica o braço e puxa a camisa do jogador do Red Bull Bragantino que tava subindo para disputar a bola. Então eu acho que o pênalti, ele foi validado por causa dessa atitude do jogador do Palmeiras. Porque, na verdade, o lance com o Fux, eu acho que o Fux não fez o pênalti ali. Ah, mas a bola resvalou no braço. Só que quando resvala no braço, o jogador do Red Bull Bragantino tá abraçado assim, ó, em cima do Fux. Só que qual que foi o problema? O problema foi o puxão na camisa aqui, ó. Entendeu? Então, o puxão na camisa, ele abre margem por uma interpretação de que aquele puxão desequilibrou o jogador do Red Bull Bragantino que ia subir para disputar a bola. Ou seja, de várias formas tem como validar aquele pênalti contra o Palmeiras. E aí o John foi lá, na marra, achando que é jogador, achando que é craque. Um jogador muito menor do que ele realmente é.
Fez uma marra lá. Obviamente que o Everton não pega pênalti. Esquece isso, o Everton não pega pênalti. Everton para um lado, bola para o outro. John marca o primeiro gol, né? O que parecia ali é um jogo que ia acabar se complicando pro Palmeiras. Paralelamente a isso, a gente já tinha o início do jogo no Rio de Janeiro. O Botafogo já começava a propor o seu joguinho contra o Flamengo. Um Flamengo que veio hoje bem montado, bem construído. Pedro titular. Tinha especulações de que o Pedro ia começar no banco, mas o Felipe Luiz trouxe o que tinha de melhor já logo no início, porque entendia a importância de vencer o jogo de hoje, né? O Felipe Luiz, ele tem a ideia de que o jogo de hoje, ele é um espelho, ele é um reflexo, ele é uma construção do que pode acontecer no domingo. E aí o John vai lá, converte o gol. Nesse momento, a torcida do Flamengo vibra muito, claro. Porque assim, o resultado pro Flamengo foi ótimo, os 3-0, mas se o Red Bull Bragantino vencesse do Palmeiras, seria a noite perfeita. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Fux vai lá. O Fux que estava envolvido no lance do pênalti, mas nem foi culpa dele. Na verdade, nem foi culpa dele. Eu responsabilizo mais o Piquerez mesmo. Acho que é o Piquerez que estava ali, se eu não me engano. O Fux faz um gol, né? O Fux faz um gol. 1-1. Final de primeiro tempo. O John vem até a câmera e tem a cara de pau de olhar e falar que dentro do Allianz você não joga só contra o Palmeiras, você joga contra a arbitragem também. É muita cara de pau. É muita falta de vergonha na cara. É muita falta do que fazer. É muita falta do que falar. É muita falta de querer chamar o holofote pra cima de você. De tentar incendiar alguma coisa que não incendiou porcaria nenhuma. Porque no segundo tempo o Palmeiras passou o rolo compressor em cima de vocês. Vocês foram inoperantes no segundo tempo. Um jogador que saiu de dentro do Palmeiras, que saiu das categorias de base do Palmeiras, vim com uma declaraçãozinha mequetrefe dessa, após ter feito um gol de pênalti, que foi validado pra eles. Ainda, se em algum momento o árbitro não teria interpretado o pênalti, ainda justificaria a fala dele, né? Não, o árbitro não deu pênalti ali, o cara tá mordido. Mas não, o pênalti foi validado. E na boa, que bom que o pênalti foi validado, cara. Eu adorei que o pênalti foi validado. Sabe por quê? Porque amanhã não tem como os jornais iniciarem falando que o Palmeiras venceu por causa do pênalti. Porque dessa vez o pênalti não foi pro Palmeiras, foi pro adversário do Palmeiras, que levou de 5-1. E aí, nesse momento do intervalo, eu passo pro jogo do Flamengo e do Botafogo. Jogo esse que já dava para perceber que o Botafogo não ia fazer porcaria nenhuma. A torcida do Botafogo até compareceu hoje, lá na promoção que rolou do Nilton Santos, né? Basicamente, 3 ingressos pelo preço de 1. Sabe assim? Compre 3, pague 1. Foi basicamente isso que aconteceu no Nilton Santos. A torcida quis apoiar. Só que o time não colaborou. E principalmente a proposta que o técnico trouxe, o Ancelotinho, não colaborou absolutamente nada contra um Flamengo que estava a fim de fazer a coisa acontecer e no segundo tempo botou pra moer. Então, pessoal, o resumo de hoje foi 2 clubes que passaram por cima dos seus adversários. Flamengo ali com uma vitória gigante, porque é em cima de um clássico. O Palmeiras, um rolo compressor, mostrou que continua com seu favoritismo, mostrou que vem para disputar, abriu 5 gols, mostrou que agora tá com fôlego, com saldo de gols, mostrou que tem agora uma equipe coesa, uma equipe bem treinada, uma equipe com repertório, sem ligação direta, né, Rogério Ceni? Para enfrentar qualquer adversário que venha pela frente. Quem vai vencer no domingo, eu não sei. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Para mim são 2 equipes boas, 2 equipes bem treinadas. 2 equipes que vão entregar tudo dentro do campo. Mas eu só sei que vai ser um baita de um espetáculo. Porque hoje, Palmeiras e Flamengo, cada um já colocou uma mão na taça e falou assim, irmão, se não for você, vai ser eu. Aí o outro olhou e falou assim, eu não vou tirar a mão daqui, eu também não, então vamos ver. É isso. Coloca nos comentários, tamo junto.
novo, né? No último vídeo, o que eu falei? O Flamengo é o pai do Botafogo. O Botafogo é o freguês do Flamengo. Não tem jeito, cara. Vamos que vamos. Rapaziada, próximo domingo, vai pegar fogo entre Flamengo e Palmeiras, hein? Vai pegar fogo. Os dois times venceram os seus jogos. O Flamengo acabou o jogo agora aqui, que eu tô gravando para vocês, 3-0 no Botafogo, né? A impressão que daria, até pelo primeiro tempo ali, até o gol do Pedro aos 40 minutos ali, seria de que pudesse empatar o jogo, mas aí o Pedro, né, cara, não tem jeito, né? Jogadaça da Arrascaeta, joga pro Pedro e golaço, né? No cantinho, não tem jeito, né? E pensar que o Pedro tava meio escanteado, né? Tanto o Pedro quanto o Luiz Araújo, que fez o segundo gol, já no segundo tempo ali, né? E um golaço também, né? Jogada muito forte ali pelo meio campo, né? E um passe do Pedro, né? No meio da área ali, o passe do Pedro, né? Então o Pedro hoje com uma assistência, com um gol, né? E estava sendo colocado em dúvida. E a torcida começou a cobrar o que está acontecendo, por que não joga. O Flamengo estava 5 jogos aí sem vencer, sem fazer gol praticamente. E aí, os 2 maiores artilheiros do clube lá no banco. E os 2 hoje entraram e resolveram, né? Esse que é o ponto. E depois o Gonzalo Plata fez numa jogadaça do Arrascal, né? Do Arrascal, ó. Já estou confundindo a Arrascaeta com o Carrascal. Arrascal. É uma jogadaça lá do Carrascal, em que ele roubou a bola no corpo, não fez falta. O jogador do Botafogo ficou sentado lá no campo, só assistindo daí a continuação da jogada e o gol de cabeça do Gonzalo Plata num passe magistral, num cruzamento magistral do Carrascal. Ó, até combinou aqui, né? Até rimou. Cruzamento magistral do Carrascal. O Carrascal é realmente uma dor de cabeça muito boa aí pro Felipe Luiz. Lembrando, o Carrascal, ele disse que não quer ficar no lugar da Arrascaeta, né? Mas hoje, Felipe Luiz, para botar o Pedro, para botar o Luiz Araújo, sacou o Carrascal e deu a opção para ele entrar no segundo tempo ali no lugar do Arrascaeta e manter o nível, né? Inclusive saiu gol. Muito bom aí o Carrascal aí no Flamengo. O jogo do Palmeiras, 5-1 em cima do Bragantino. Não tem nenhuma novidade aí. Olha que o Palmeiras finalizou muito hoje, 26 finalizações, acertou 12 no gol, por isso que fez 5-1. E o Bragantino apenas 6 finalizações, acertando 2 no gol. E olha que o Palmeiras, no jogo contra o Bragantino, 63% de posse de bola contra 37% do Bragantino. Um jogo com 9 faltas do Palmeiras, 14 do Bragantino, 88% de precisão de passe do Palmeiras contra 81% do Bragantino, 2 amarelos para o Palmeiras, 4 para o Bragantino, nenhum vermelho, 2 impedimentos do Palmeiras, 1 do Bragantino, 8 escanteios do Palmeiras, 3 do Bragantino, tá? Então o Palmeiras mantendo a liderança com 61 e o Flamengo com essa vitória gigante sobre o Botafogo também, 58 pontos, cara. Voltando ao jogo do Flamengo, o Flamengo finalizou 16 vezes no gol do Botafogo, acertou 5. Desculpa, o Botafogo acertou 5 e finalizou 16. Finalizou mais que o Flamengo. Só que o Flamengo acertou 11, finalizou 11 vezes e acertou 5. Tá? 40% de posse de bola do Botafogo, 60% do Flamengo. 84% de posse de precisão de passe do Botafogo contra 90% do Flamengo. Muito bom a precisão de passe do Flamengo, hein? Errou apenas 10% dos passes, acima da média, que significa que os caras estão bem treinados. 21 faltas do Botafogo e 17 do Flamengo, 5 amarelos de cada lado, nenhum vermelho, nenhum impedimento, 3 escanteios somente no jogo do Botafogo e 2 do Flamengo. Tá, de novo, Palmeiras 61 pontos e o Flamengo 58. Então, prometendo aí ser um jogaço para este final de semana, né? Lembrando que o Palmeiras, mesmo que se o Palmeiras perder para o Flamengo, ainda continua líder, vai empatar em número de pontos, porém o Palmeiras tem 2 vitórias a mais hoje, e perdendo para o Flamengo, ficaria aí com 1 vitória a mais ainda, tá?
Só que o que chama atenção é o saldo de gols do Flamengo, né? Porque o Flamengo tem 53 gols marcados, sofreu apenas 13 e tem 40 gols de saldo. Já o Palmeiras tem 51 gols marcados, sofreu 23, 10 a mais que o Flamengo e tem 28 de saldo de gol. Então vai ser um jogo complicado para o Palmeiras para enfrentar essa defesa super forte do Flamengo, que quase não toma gol. E por outro lado também o Palmeiras tem um ataque muito bom, né? Então vai ser um duelo aí, né? Porque o ataque do Palmeiras nos últimos jogos está sendo muito bom, né? Tá fazendo várias goleadas aí, né? Mas tem que lembrar também que quem que são os times? O Mirassol, estou lendo aqui, viu o Mirassol. O Bragantino, cara, é time já de menor expressão, né? Fez 3 gols no São Paulo, mas, cara, não é tudo aquilo dos times que o Palmeiras enfrentou, né? Agora o Flamengo meteu 3 hoje, né? Depois de vários dias aí sem vencer bem, o Flamengo meteu 3 no Botafogo, que é um clube grande, né? O Botafogo está em 5º lugar no campeonato, 43 pontos, tá? Então o Botafogo brigando aí no G6 ainda, né? Junto com o Bahia, aí depois lá tem o Fluminense e o Mirassol, que venceu o seu jogo, 49 pontos em 4º lugar do Mirassol, e o 3º lugar é o Cruzeiro, cara. O Mirassol surpreendendo mesmo, hein? Meu Deus do céu. Imagina o Mirassol na Libertadores ano que vem, cara. É o que tudo tá indicando, cara. É o que tudo tá indicando. Eu tô torcendo pra que seja isso aí mesmo, cara. E que o São Paulo fique de fora da Libertadores. Tá lá em 8º, ô tranqueira. Né? O São Paulo talvez tenha uma chance de pegar uma vaguinha extra aí, caso o Palmeiras ou o Flamengo for campeão da Libertadores, né? E aí sobra uma vaguinha ali no G6, vira G7. Mas eu vou torcer para que não aconteça isso. Que o São Paulo não se classifique, né? Não, o Palmeiras ou o Flamengo tem que ser campeão, mas que o São Paulo não se classifique. Entendeu? Ah, louco, velho. Mas a expectativa, então, vai ser de um jogo muito bom nesse domingo no Maracanã. Né? Palmeiras em um momento embalado aí, e o Flamengo retomando as vitórias num momento essencial, que precisa melhorar mesmo, e justo em cima de um rival, de um clássico no Rio de Janeiro, o que dá uma força muito grande para qualquer clube que joga um clássico que ganha como o Flamengo ganhou. Então o Flamengo vai com moral também no jogo no Maracanã, lembrando que está jogando em casa contra um time que também está com moral. Então, cara, vamos ver. Vai ser um choque muito forte. A expectativa é gigante. Vai ser às 4 horas esse jogo. Vai ser bom pra caramba, cara. Não vejo a hora de chegar esse jogo aí e ver como é que vai ficar, né, velho? Pro palmeirense até tá tranquilo nessa parte. Vamos falar bem a verdade. A gente que é palmeirense, claro que a gente quer ganhar o jogo. Mas, cara, se perder no Flamengo, não é um desastre. É o Flamengo, velho. É no Maracanã, na casa deles. E o importante é que hoje a gente tem uma gordura. Né? Não vamos falar que nem o Botafogo em outros anos aí, que tinha uma gordurona, né? Mas tem uma gordurinha aí que dá para recuperar ainda. Até porque o Palmeiras está num momento bom, um time bem treinado, né? Tem jogadores muito bons, então dá para queimar essa gordurinha aí e depois tem que tentar recuperar e manter, né? Tem que manter. É difícil, não é fácil não. Mas, cara, tem tudo para ser um jogo gigante neste domingo. E qual que é o seu palpite? Coloque seu palpite no comentário aí, velho. Eu não vou botar palpite aqui, não. Vou colocar aqui 1-1. Pronto. Vai dar empate. Mais conveniente, impossível. 1-1. Tá bom demais se der 1-1 nesse jogo aí. Vamos que vamos, né, cara? Bom. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo da mídia palmeirense. Créditos para o Pina Porco e Deixa o Palmeirense falar. Eles falaram um pouquinho no vídeo de hoje sobre a goleada do Flamengo em cima do Botafogo e as expectativas para o jogo de domingo. O Flamengo, ele goleou o Botafogo por 3-0 para o Flamengo no estádio do Newton Santos. O Flamengo, ele segue buscando ali a liderança do Campeonato Brasileiro, na perseguição ao Palmeiras. No domingo, dia 19, teremos um grande jogo às 16 horas, Flamengo contra Palmeiras no Maracanã. Qual o palpite de vocês para o jogo desse domingo? Deixa aqui nos comentários. Comenta o que você acha que pode acontecer no domingo, referente à escalação, como que o Felipe Luiz vai fazer estratégia ali de jogo para o Flamengo. O Flamengo, ele precisa ganhar esse jogo, o Flamengo vai ganhar esse jogo de domingo, e ganhando,
cria uma vantagem na frente do Palmeiras e vai definir o Campeonato Brasileiro. Então, um jogo importantíssimo no domingo, definindo o Campeonato Brasileiro de 2025. Referente ali à atuação do Flamengo no jogo de hoje contra o Botafogo, o Flamengo ele teve maior controle de bola, maior atuação. O Arrascaeta ali participou do primeiro gol do Flamengo, né? E uma boa jogada ali de Cebolinha também. O Pedro recebeu a bola, fez o segundo gol para o Flamengo e 10 minutos depois ficou pior para o Botafogo, né? Quando o Plata ele aproveitou o bom cruzamento ali de Carrascal para fazer o terceiro gol da vitória do Flamengo no jogo de hoje. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações para os próximos vídeos, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!